Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, hoje é segunda-feira, dia 20 de maio, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV de Juiz de Fora. Começando aí a semana juntos mais uma vez, dessa vez dando as merecidas férias para o Caio. E eu já quero começar agradecendo pela sua companhia aqui com a gente, que é tão importante, e te convidar a ficar com a gente até o final do programa, que hoje o tema está bem interessante. No programa de hoje, a gente conversa sobre o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, comemorado no dia 18 de maio. Há mais de 30 anos, trabalhadores da saúde se organizavam para acabar com as práticas manicomiais e tratamentos desumanos e cruéis dados a usuários do sistema de saúde mental. Nós vamos falar também sobre um projeto que tem promovido a inclusão dos usuários da saúde mental através da comunicação. E agora eu apresento para vocês os nossos debatedores de hoje. Tudo bem, Nilson? Prazer te receber. Tudo bem. É um prazer estar aqui hoje nessa mesa, né, para discutir mais um assunto tão importante, né, para a nossa sociedade. Eu quero parabenizar a Andréia, a Tâmara, né, e dar boa tarde, né, ou bom dia para o meu amigo José e para você também. Abramo, tudo bem? Sempre bom te receber aqui. Tudo ótimo, eu fico feliz também. Hoje você está aqui tão bela e resplandecente aí, fazendo a substituição do Caio. Eu cumprimento as pessoas de Juiz de Fora que estão assistindo o programa. Acho que o tema é muito interessante, o tema é muito importante. Nós já tivemos uma pré-conversa aqui, né? E a coisa vai ficar bacana. Fica aí que você vai gostar. Isso aí. E agora eu apresento para vocês as nossas convidadas de hoje. Nós recebemos a professora doutora em Sociologia dos cursos de Comunicação da Estácio e responsável pelo projeto de extensão A Loucura como Pauta, Rádio e TV Piraí como ferramentas de inclusão dos usuários do sistema de saúde mental, a Tâmara Liz. Tudo bem, Tâmara? Seja bem-vinda. Obrigada, muito boa tarde a todos os debatedores, professora Andréia, boa tarde, né? Prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse assunto que chegou para mim muito tarde na minha vida profissional, mas que chegou com uma força muito grande. Eu acho que é um assunto muito importante para a gente discutir. É verdade. E a gente recebe também a professora do curso de Psicologia e coordenadora da pós-graduação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Estácio, Andréia Steiner. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, cumprimento a todos da mesa. Acho que é uma oportunidade muito importante e espero que todos gostem aí da nossa conversa, porque vai ser bem interessante para todos nós. Bom, o movimento da luta antimanicomial se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Dentro desta luta está o combate à ideia de que se deve isolar a pessoa em sofrimento mental para pretensos tratamentos, ideia que é baseada apenas nos preconceitos que cercam a doença mental. O movimento da luta antimanicomial faz lembrar que, como todo cidadão, estas pessoas têm o direito fundamental à liberdade, o direito a viver em sociedade e o direito de receber cuidado e tratamento, sem que para isto tenham que abrir mão de seu lugar de cidadãos. Bom, Tâmara, para começar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto de inclusão através da comunicação, como ele surgiu, qual o objetivo dele. Sim, esse projeto, na verdade, ele foi um grande presente, não só para as pessoas que estão participando dele diretamente, mas eu acredito que todos os alunos de comunicação, de uma maneira geral, que agora sabem que ele existe, que fazem parte da instituição, acabaram ficando beneficiados por ele também, porque a gente se torna mais sensível ao olhar do outro, né? Muitas vezes, como jornalistas, como comunicadores, a gente ouve tanto falar da importância de saber falar, pelo menos a gente cresce muito ouvindo falar isso. Você vai ser um bom jornalista, você fala tão bem, e esquece que para ser um jornalista você precisa ouvir tão bem, está tão interessado na fala do outro, né? Está tão respeitoso com relação à fala do outro. E eu sou professora da disciplina de comunicação comunitária e da disciplina de rádio, lá na Estácio. E em 11 de novembro, eu estava lendo jornal, eu costumo de ler o jornal todo dia, Tribuna de Minas, e li uma matéria da Daniela Arbex falando sobre essa oficina TV Piraí, que era um projeto de comunicação do Centro de Convivência Recriar, que era organizado pela Ilka Araújo, coordenadora do Centro de Convivência. Foi até uma época, a André era diretora do Departamento de Saúde Mental da Prefeitura nessa época, não é? 2014. Sim. Né? E
E ela acompanhava muito de perto essa oficina, falando sobre a importância da fala para as pessoas que tinham passado muito tempo internadas. Então, eram pessoas com transtorno de bipolaridade, esquizofrenia ou qualquer outro tipo de sofrimento mental e que estavam encontrando, através da comunicação, uma oportunidade de falar das suas questões. E eu pensei, a gente tem aqui, eu estava como chefe do departamento de marketing da prefeitura, né, através do projeto Bem Comum, principalmente, que tinha a responsabilidade de fazer essa ponte entre quem precisava de ajuda e ajudava. O nosso curso de comunicação da Estácio só funciona à noite. Então, nós temos um estúdio de rádio, um estúdio de TV, um estúdio de fotografia, que ficava fechado durante os horários das oficinas. Ele estava fechado, sem que ninguém usasse, sem nenhuma utilidade, enquanto as pessoas estavam fazendo oficina de rádio com o celular, com uma caixa de som. Aí eu fiz o contato até lá para poder, liguei, me ofereci, né, para poder fazer essa ponte, para poder oferecer o espaço para que as oficinas acontecessem lá. E nós fomos super bem recebidos, assim, e eu vi quanto que isso foi importante, não só para as pessoas que começaram, os usuários que começaram a frequentar a faculdade. Então, todas as vezes que eles precisam agora, já gravamos um clipe de rap na rádio, aí gravamos um programa de TV no estúdio de TV, já ouvimos alguns falarem que têm vontade de estudar lá. Então, eles frequentam a faculdade, para eles já é um ambiente, assim, estar dentro do centro universitário não é mais um lugar estranho, quanto para os alunos que estão envolvidos no projeto. E começaram a perceber que o diferente é só o diferente de alguém que eu tomei como exemplo, né? Não existe alguém o diferente. Ele é diferente porque eu chamei alguém de normal. Aí, para que alguém fosse normal, eu precisava de chamar um outro de diferente. Então, perceber a melhora nos alunos. Meus alunos hoje foram muito mais beneficiados do que as pessoas, os usuários das oficinas, porque a gente percebe que eles saíram dessa redoma da universidade, né, para perceber a importância social do nosso trabalho. É uma viagem, né? É interessante fazer aqui uma ponte. Hoje em dia o professor, eu sou professor, ele tem sido cada vez mais convidado a ouvir. E tem uma frase que eu acho muito interessante, que agora não me recordo quem disse, é o seguinte: eu nunca aprendi nada enquanto estive falando. Isso significa que o aprendizado é muito ouvir. Sim. Né? É ouvir na psicologia, né? A psicologia essencialmente é ouvir, né? E direcionar as falas. E na sua comunicação, aparentemente você estaria numa disciplina que seria assim, de oratória ou de comunicar fatos, e ele seria sempre em direção ao ouvinte, né? E Sim. você está fazendo o caminho inverso. Você está ouvindo e deixando essas pessoas falarem, porque falando elas mostram a naturalidade dela e integram com os outros. E os outros também se interessaram, né? Sim, a gente viu que a gente tem a aula de comunicação comunitária e na oficina a gente via a aula acontecer, a gente via na prática como é que aquela teoria é importante, né? Como é que é importante. Esse é o verdadeiro aprendizado, né? Você evoluiu da sala de aula. Hoje em dia tem umas práticas alternativas agora, inclusive tem um projeto aí aqui em Juiz de Fora, a mesma escola, acho que é a escola Hub, uma coisa assim. Eu não sei dizer ao certo, porque eu li en passant, mas parece que ela só entende o aprendizado se o aluno estiver praticando o que ele estiver estudando. Então, as disciplinas entram um pouco transversalmente. E é o que você está fazendo aí. Parabéns, achei genial a sua fala, adorei. A gente percebe muito essa sensibilidade do aluno, assim, de ver que aquilo que está sendo dito em sala de aula realmente é importante, não é só uma teoria que não tem valor prático, né? E aprender com outros profissionais. Isso eu achei muito importante também. Quando a gente vê os psicólogos trabalhando, eles aprenderam outras coisas. Nós, normalmente, jornalistas, a gente tem ensinado a ter uma pressa tão grande, né? Você chega lá e pergunta, apura e grava. Não há muito interesse se é exatamente aquilo que a pessoa quer falar. A gente sai muito interessado naquilo que a gente estava interessado em ouvir, né? Você acaba editando a fala do outro, do outro. Você faz uma pergunta já esperando uma resposta. E aí, quando a gente vê os psicólogos trabalhando assim, você fala, gente, que bacana, como é que a gente aprende a ter outro olhar, né? A minha formação principal, a graduação foi na comunicação, mas depois o mestrado e o doutorado na sociologia, eu já tinha visto um pouco isso. Os sociólogos já são mais tranquilas com relação a essa fala, né? E os psicólogos, eu acho que são admiráveis mesmo. A gente aprende demais. Hoje a oficina é coordenada pela Sara
que ficou responsável pelo centro de convivência, que também acompanha todos os processos assim, e a gente vê a falta de urgência que as pessoas têm, né? O tempo é o tempo necessário para que as pessoas possam falar aquilo que estão incomodando, que é uma coisa que normalmente na comunicação a gente não é ensinado a ter, a gente tem deadline para cumprir, tudo né? rápido, E o tempo não tem muito a ver com o tempo do outro, é um tempo nosso, assim. Então a gente aprender isso, que olha, quanto tempo eu vou demorar para fazer esse vídeo? Não sei. Vamos depender de como é que a pessoa vai estar se sentindo naquele dia, do que ela vai precisar falar naquele dia. Isso assim está sendo muito importante para a gente, a chance desse projeto de extensão. Ô, Tâmara, eu queria ser mais especificamente para quem está nos ouvindo, e às vezes tem até pessoas interessadas em participar disso, é como que se desenvolve a coisa? Como que você faz a seleção dessas pessoas que vão lá? Ou se você vai até essas pessoas? Como que desenvolve, na verdade, o programa? Desculpa, eu nunca ouvi, né? Então eu não sei. Eu acho que as pessoas poderiam ficar interessadas por isso, saber como que se desenvolve, se desenrola isso. Sim, Então, eu vou só te pedir para responder daqui a pouquinho, que a gente vai chamar um intervalo, tá bom? Tá certo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouquinho.